E hoje de manhã, comentei aqui na Band News FM, no comentário que faço aqui todas as manhãs, aí estão falando que vota hoje. Acho que não vota não, que não vai ter quórum. Justo na véspera do feriado, que vai ficar para depois, né? Já há mais de uma semana, disse, nem a coisa na CCJ está garantida, porque já estão querendo fazer mudanças no texto já na CCJ. Mas não pode fazer emenda na CCJ, nem aditiva, nem supressiva. Mas o relator pode, ele, escoimar, excluir aquilo que ele acha que vai dar problema. E aí, queridos, é o seguinte, Fábio Cuba e Vale bem. Sim. A emenda não pode ser recusada na CCJ. Se ela for recusada, causa finita est. Acabou, não volta mais esse ano. Então, recusada não pode ser. Havendo o risco da recusa, aí o relator já na CCJ para falar, tá bom, então vamos tirar algumas coisas. E está havendo uma pressão de centrão mais oposição. Esse centrão que deveria estar com o governo, começou a operar com a oposição. Porque os patriotas do governo não conseguem conversar com os parlamentares, né? Então já estão querendo tirar já na CCJ questão da aposentadoria rural, do benefício da prestação continuada. Meteram lá, é verdade, um troço sobre FGTS, que nada tem a ver com reforma da Previdência, e parcelamento de 13º, de abono salarial, que também nada tem a ver com Previdência. Também estão querendo tirar, já estão querendo tirar o regime de capitalização. E já vão marcando derrotas. E quanto mais tempo demora, mais a reforma vai ficando fraquinha, né? Conforme se advertiu desde sempre, né? Vamos ao que temos no dia, vamos lá. Vai, Beni? Vai. Isso, vai, Comissão Beni, de Constituição vai, e Justiça, Reinaldo. A CCJ decide adiar para a semana que vem a votação do parecer da reforma da Previdência no colegiado. O acordo foi fechado entre os líderes partidários após o relator do texto, Marcelo Freitas, do PSL de Minas Gerais, pedir mais tempo para analisar o projeto. Segundo o parlamentar, esse tempo será usado para aprimorar o texto. Depois da declaração do relator, o secretário especial da Previdência, Rogério Marinho, também afirmou que negocia alterações no texto da reforma da Previdência. Integrantes da oposição já tentam, como você falou, desidratar a PEC logo nessa primeira fase de discussão. Rogério Marinho tem se reunido com líderes do Centrão para evitar o esvaziamento do texto. A expectativa é que, diante da Páscoa, o projeto volte a ser discutido na próxima terça-feira. Olha, como você vê, o Rogério Marinho, que é o mais... O Rogério Marinho, ele é o mais otimista deles todos, né? A parte o Paulo Guedes. Mas o Paulo Guedes tá meio assim. O Paulo Guedes resolveu ficar numa espécie de nirvana, porque ele já viu que se ele vai para o embate não dá certo, né? Porque ele tem um temperamento, eu gosto dessa expressão, mercurial, né? Tem um temperamento mercurial. Então, se ele vai para o embate, não dá certo. Então, ele fica falando, não, vai dar certo, vai dar certo. O Rodrigo Maia também entrou um pouco nesse mood, assim, olha, não, vamos conseguir. Ele até fez uma reunião ontem ainda à noite com lideranças. Gente, vamos tentar votar amanhã mesmo e tal. Sabendo que não ia adiantar, né? E eu vou insistir aqui num aspecto. Até que a coordenação do governo for essa, política, as coisas não darão certo. A reforma vai sair um estalo de traque. Como é que chama aquele negócio? É traque que chama, né? Traque. Aquelas bolotinhas que a gente jogava no chão. Biribinha. Biribinha. Exatamente. Um estalo de biribinha. Né? É isso. Né? Pólvora com pedrinha, você joga no chão, estalo. Tal. Que é bacaninha porque não machuca ninguém, só faz sujeira. Dá um susto. Dá um susto, não sei o quê. Né? E vai ser isso. Porque não tem ninguém encarregado de fazer a articulação e com envergadura para isso. Né? Porque todos nós sabemos, na vida cotidiana, né? Se você vai comprar um sorvete artesanal, não esse que já vem embalado, Sim. mas você vai comprar um sorvete artesanal e você olha o cara, o uniforme está meio sujo, né?
ele estava tirando catota do nariz. Cabelo está engordurado. Por que diabos você vai comprar sorvete dele, né? Você vai comprar um apanhado de bactéria. Ou não? E ó que sorvete é gostoso. Pode ser uma beleza. Você sabe que eu trabalhei um tempo, quando dava aula, um dos anos que eu dava aula era de Santo André. Né? E tinha uma pastelaria, e como eu nunca dirigi, eu ia de trem. E tinha uma pastelaria perto da estação, né? Sim. Que eu nunca soube do que era o pastel. Tinha uma gororoba dentro que parecia carne. Quer dizer, era um derivado de carne. Sim. Derivado de carne, proteína animal era. O que mais havia ali, ninguém sabe. Qual animal? Qual animal? Não. Mamífero, ave, então se sabe. Né? Gato. Mas era uma delícia. Era uma coisa, olha, melhor pastel que eu já comi na vida. Até que um dia, claro, eu desci do trem, a minha primeira... Estava pensando nos textos que eu ia tratar em aula, tal, claro, no caminho. Mas o pastel vem à frente. Já vou parar com o meu pastel. Claro. Né? Tomar um caldo de cana num Dá copo aquela recarregada. opaco. Mas aí tinha lá, fechado pela vigilância sanitária. Já estávamos acostumados era com tão aquelas bactérias, mas era tão gostoso. Mas voltando. Então, se você tem interlocutores nos quais você não confia, seja na relação comercial, seja na relação política, evidentemente nada vai acontecer. E um pouco hoje é o caso, porque quando não é desconfiança, é inexperiência. Ainda hoje, voltou a circular na internet uma peça da campanha eleitoral da líder do governo no Congresso, a Joyce Hasselmann, em que ela está vestida com luvas de boxe, dando socos na cara de uma personagem que seria a Maria do Rosário. Né? E não é turma de oposição a ela que está colocando isso na internet, é gente que acha que é por aí mesmo. Né? Essa história da Maria do Rosário e Danilo Gentili e não sei o quê. Né? E aí ela aparece dando socos na cara e justificando a expressão não te estupro porque você é muito feia. Né? Não te estupraria porque você é muito feia. Essas pessoas hoje compõem o panteão da negociação política no Brasil. Quando não ela, mas João Vitor Hugo que não fala com ninguém. No caso da liderança do PSL na Câmara, é o delegado Valdir. Né? Que outro dia estava armado dentro da Câmara. Ele disse que era só o coldre. As fotos que se fizeram parecem sugerir o contrário. Sim, é proibido. O povo votou, toda essa gente é legítima para fazer negociação. Se vai dar certo é outra coisa. O governo tinha como seu principal interlocutor na reforma o Rodrigo Maia, que é um político centrado, né? Que tem trânsito em vários partidos, em várias áreas, e como a gente viu, a indisposição se estabeleceu, né? E tudo ficou a cargo de Onyx Lorenzoni. Onyx Lorenzoni que ontem, um dos dias importantes para a reforma, e anteontem, estava ocupado em responder à chantagem que agora os caminhoneiros passaram a fazer a céu aberto com o governo. Com o próprio Paulo Guedes falando em inconveniências, dando a entender que sim, o governo é refém dos caminhoneiros, dizendo como é que é, não sei se vai estar aqui, você já passou de qualquer modo, mas que o Bolsonaro atuou no caso do preço dos combustíveis com o ouvido na pista. Isso. Para evitar a greve dos caminhoneiros, que segundo ele seria o pior. Bom, a ser assim, os caminhoneiros conhecem o caminho dos financiamentos. Né? Então, em vez de se estar preocupado com o principal e com aquilo que pode dar algum futuro, não só ao país, como ao próprio governo Bolsonaro, eles estão dedicados a outras coisas.
Porque, afinal, o presidente também tem seus compromissos. Ele foi uma espécie de líder da greve dos caminhoneiros, né? E aí, meu filho, um governo que não leu O Príncipe de Maquiavel com absolutíssima certeza, né? Porque não leu. Ali, ninguém. Né? E se alguém leu, leu mal. Mas também não leu nem O Pequeno Príncipe. Né? Aquela raposinha chata, lembra da raposinha chata? Tu te tornas eternamente responsável por aquilo que cativas. Não é isso? Cativou os caminhoneiros, foi líder da greve e agora é refém da base. E a reforma está solta na vida. Então, quando eu disse lá atrás que a reforma do Guedes tinha morrido, tá vendo? Eu gosto disso. Você antecipa o que vai acontecer porque você está torcendo contra. Daqui a pouco vai ter alguém que vai dizer que só aconteceu isso por minha causa. Viu? Quem mandou você falar? Olha, o que tem de gente que não teria perdido dinheiro, tivesse confiado no que eu disse, que eu não estava fazendo torcida. Estava dando uma opinião com base em fatos. Né? Porque isto aqui, que se faz aqui, é jornalismo. Quem quer jornalismo com partido e com militância política, tem que procurar outra coisa. Vai ser enganado. Mas aí, as pessoas são livres para escolher. Certo? CCJ, desorganização. Reinaldo, coordenador da bancada do PSDB na CCJ, Samuel Pereira, afirma que o governo está fazendo concessões desnecessárias sobre a reforma da Previdência no colegiado. Para o parlamentar, o Palácio do Planalto continua a demonstrar a falta de articulação, como você disse, para dar andamento à tramitação do projeto. Questionado se o texto vai mesmo ser votado na semana que vem, Samuel Pereira disse o seguinte: no fundo, como há uma desorganização, há uma imprevisibilidade. Agora tem tempo para se ajustar até a semana que vem. Esperamos que o governo se organize. O quê? Durante o feriado? Durante a Páscoa? Com os parlamentares nos seus respectivos estados? Quando não, dentro do próprio Congresso, com o celular fazendo selfie, fazendo live para suas bases, né? Confundindo militância na internet com política? Uma coisa é você se organizar nas redes para ficar fazendo barulho, para xingar os outros, para demonizar os outros. Outra, muito diferente, é se organizar para conquistar voto. E eu acho que o bolsonarismo até agora, já houve tempo, mas eu acho que o bolsonarismo até agora não se deu conta de que são coisas distintas. Né? Eu vi aqui um nome que me mandou uma mensagem, eu confundi. Ninguém vai saber o que eu estou falando. Eu acho que são coisas distintas. Mas eu não sei se eles perceberam isso ainda. Eu acho que não. Né? E aí, meus queridos, é isso. Hoje o partido mais entusiasmado com a reforma é o PSDB. Porque o PSDB também está em busca de um eixo. Está em busca do que falar, está em busca do que fazer. E aí, quem sabe, então, eles tomem a bandeira liberal do PSL, já que liberal no PSL... Está em busca do que ser. Do que ser, né? O PSDB nunca tem essa coisa ser ou não ser, né? O PSDB, dentro da sua coisa, é sempre não ser ou não ser. Eis a questão. Eles não sabem aquilo que eles não são. Né? Essa coisa é profunda que eu estou falando. Eles não sabem aquilo que eles não são. Né? Mas ali, quem sabe, a bandeira liberal, porque o PSL liberal, a gente está vendo, não é. Vocês imaginem que no debate sobre o preço dos combustíveis, né? Chegou-se a discutir, um jornal até atribuiu isso ao Paulo Guedes, eu falei, não é possível, mas depois não era o Paulo Guedes, indexar o valor do frete ao preço do diesel. Então, um governo que não quer indexar nem salário mínimo, Sim.
que não quer indexar nada. E a desindexação, desde que se faça com método, é um bom caminho, porque senão você começa a embutir inflação futura nos preços. Bom, enfim, já sabemos isso. E onde vai parar? Né? Um governo que é pela desindexação, por fundamento econômico, quando se trata da base do governo, pensou em indexar o frete ao diesel. O que ia causar uma confusão, especialmente no agronegócio, monstruosa. Então, nós estamos assim, já usei essa imagem aqui, do sujeito que entra no prédio, ascensorista, isso é em Brasília, que ainda tem ascensorista, né? Porque fora de Brasília não tem. O ascensorista pergunta, qual andar, senhor? Ele diz, qualquer um, porque já errei de prédio. Não é? Então, assim, para quem não sabe onde vai, qualquer caminho é caminho. E há esse espírito, o espírito que eu chamo de zagueiro de fazenda, o espírito deixa que eu chuto. Né? Eu participei agora do programa, anteontem, eu participei do My News, né? Com o Tabet, com a Mara Gabrilli, com a Marilis, a Janaína Pascoal estava presente, e estávamos falando ali de medidas do governo e tal. E, por exemplo, esse governo extinguiu uma batelada de conselhos. Porque, isso aí lembra soviete, os conselhos operários do Partido Comunista da Rússia. Primeiro que falar que isso lembra soviete é uma ignorância sobre o que seja soviete, sobre o que seja o conselho. Ignorância é uma ignorância robusta, né? Mas, de qualquer modo, digamos, Fábio Cuba, que haja conselhos inúteis gastando dinheiro inutilmente. Uhum. Agora, dá para pelo menos fazer um estudo, então? Falar assim, olha, vamos fazer o seguinte, eu vou extinguir esse conselho sim, esse não. Por exemplo, o Conselho das Pessoas com Deficiência sempre funcionou muito bem. Entrou na cambulhada, não sei se vai ser retirado. Então, nada tem estudo. Nada. Lembra o Onix Lorenzoni, que chegou na Casa Civil e decidiu demitir todo mundo do TAP? Ele demitiu, inclusive, quem demitia. De sorte que quando ele queria demitir, não podia mais demitir, porque quem demitia também tinha sido demitido. O mesmo espírito que levou Bolsonaro a dizer, vou extinguir os radares nas rodovias federais. Mas com base em que estudo? Nenhum. Mas os radares, desde a implementação, reduziram as mortes em 21,7%. Não, esse número deve estar errado, que é outra coisa, eles gostam de brigar com os números. Então, há uma coisa do improviso, né, do voluntarismo, e aí sim, com base em fundamentos que são puramente ideológicos. Então, essa coisa do radar, é um excesso de Estado na vida do cidadão. Não, mas é um excesso de Estado na vida do cidadão que não é a vida do cidadão, é a vida dos outros cidadãos também. Moro, cidadãos e não cidadãos, tá? É a vida dos outros cidadãos também. O Camus, né, no livro Mito de Sísifo. Momento cultural. Tem um ensaio famoso em que ele diz que o suicídio é a única questão filosófica verdadeiramente séria. Né? A primeira e a verdadeiramente séria. Porque decidir se eu continuo ou não vivo é o princípio para eu fazer o resto. Uhum. Então, esta escolha fundamental é a questão filosófica primal. Então, sem dúvida, uma lei que proibisse o suicídio seria absurda. Não, você está proibido de se matar. O suicídio ele tem interdições que são religiosas. Penais, não. Tem efeitos legais, tem um cara que faz um seguro e se mata, a família não recebe. Mas assim, não tem sanção penal. Como é que você vai aplicar uma pena a um morto? Então não tem nenhuma lei que proíba o suicídio. O cara quer se matar muito bem, inclusive com carro. O problema é que quem quer se matar com carro costuma matar as outras pessoas. Este é o ponto. Entende?
Então não é uma questão pessoal. Não é uma questão individual. A mesma coisa se aplica em relação às armas, a andar por aí armado. Ah, é uma questão de defesa pessoal. Sim, mas existem os outros. Um governo que, em nome da não interferência do Estado, pratica isso que está sendo praticado, não entende o que é governo. E não entende para que serve o Estado. E não entende a função civilizatória que ele pode ter. Não para reprimir, mas para organizar a vida em sociedade. Agora, para chegar aqui, tem que percorrer um pouco, pelo menos, a biblioteca. Se não o líder ele mesmo, aqueles que o cercam. Né? E, definitivamente, não é o que acontece nesse governo. Vamos para os nossos comerciais. Não tem mais nada sobre o tema, não, né? Não tem. Vamos comercial. No Açaí Atacadista, sempre é dia de comprar mais e pagar menos. E para ficar melhor, em abril, o Açaí oferece diversos produtos por preços ainda mais baixos. E fique ligado, toda semana em todas as lojas Açaí, você terá 2 dias especiais com ofertas imperdíveis. Aproveite e economize muito mais, porque sempre é dia de Açaí. Açaí, sempre o seu melhor negócio. O dia 4x4 já acabou, mas as ofertas do mês 4x4 Jeep ainda não. Jeep Compass, versões com entrada a partir de R$ 62.990, mais 35 parcelas de R$ 990 e parcela final no valor de R$ 25.936, com taxa de juros de 0,49% ao mês e ainda bônus de até R$ 8.000 no seu usado. Aproveite, no mês 4x4 você tem muitas vantagens para comprar o seu Jeep. Vá a uma concessionária e consulte as condições. No trânsito, a vida vem primeiro. Você está ouvindo na Band News FM o É da Coisa. Avião sem asa, fogueira sem brasa. Bem, Fábio Cuba. Fábio Cuba resolveu Claro. se lembrar que existe ouvinte. Mentira, ele se lembra sempre. Ele se lembra sempre. Para mandar mensagem de texto de voz para cá, o Voio. 11 999 592 100. O que o Bolsonaro fez em dar essa linha de crédito aos caminhoneiros não é basicamente o que o PT fazia com sua base de apoio? Roberto de Campo Grande, Rio de Janeiro. Olha, você sabe que não exatamente, porque se você for procurar quanto dinheiro efetivo o PT deu para sua base de apoio, MST, Uni, não sei o quê, foi pouco dinheiro, comparativamente. Estou falando de dinheiro oficial de orçamento. Tá? Poucos se lembram, mas o que o PT deu muito, por exemplo, foi subsídio para o agronegócio. Senhores do agronegócio, verdade ou mentira? Poucos se lembram, mas o PT deu muito foi subsídio para a indústria. Senhores da indústria, verdade ou mentira? Em excesso. Subsídio e renúncia fiscal. Especialmente no governo Dilma. Né? Agora, de qualquer modo, fica evidente que um presidente que abre uma linha de crédito no BNDES de 500 milhões para caminhoneiros, que remaneja 2 bilhões do orçamento que está todo contingenciado para atender aos caminhoneiros, está elegendo uma base de apoio. E ainda assim os caminhoneiros estão dizendo que a greve não está descartada. Estão chamando as medidas de cortina de fumaça e dizem que o empréstimo, cada caminhoneiro poderia pegar até 30 mil e tal, que o empréstimo, na verdade, é corda para enforcar, para a pessoa se enforcar. Porque quando você cai refém de um grupo, o grupo fica pidão, né? Fica pidão. Eu, por exemplo, se eu não regulo a hora do Miguelinho comer, Miguelinho, um gato lindo, preto, maravilhoso, um vira-lata espetacular, se eu não regulo a hora do Miguelinho comer, a toda hora ele está na porta do meu escritório. Aí eu abro a porta, ele vem, se esfrega na minha perna.
Se eu fico com pena, vou lá dar comida de novo e come toda hora. Né? Você pode ser tiranizado por um gato. Se você não tomar cuidado. Por uma tartaruga. Tartaruga não, porque os animais de sangue frio têm uma comunicação mais difícil. Só poucos conseguem estabelecer contato, eu sou um deles. Né? Que eu sou um reptiliano, não sei se vocês sabem. Então, outro dia alguém falou isso, eu não entendi se é elogio ou não. Mas enfim. Então você não pode, né, cair refém. E o governo caiu.